let it go, let it go. Eu não sei a letra daqui pra frente. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Zahara Violet. Eu vou gravar com a minha amiga Coraline. Quem fez foi a mãe do meu amigo Nanon. E se você é nova ou novo aqui no canal, se inscreve. O canal voltou há pouco tempo, então a sua inscrição é muito importante para a gente crescer. E se você gosta do meu conteúdo, mesmo com essa iluminação inexistente, sem tripé, sem maquiagem e cantando mal, dá um joinha, comenta, compartilha ou não, faz o que você quiser, porque aqui ninguém é obrigado a nada. E eu não estou cantando Let It Go por causa do frio, embora estejamos nos dias mais frios de 2022 até agora. Quem me vê assim tão colorida nem imagina que eu gosto de músicas góticas e músicas tristes. Mas enfim, não é por causa da passagem de Elsa aqui pelo Brasil, mas para falar de um tema que eu acho que vai ser muito interessante para vários de vocês que estão assistindo. Eu não sou especialista em nada, mas gosto de dividir com vocês as experiências que eu tive ou que estou tendo e que deram ou estão dando certo. Deixar ir, desapegar, entregar. E eu garanto para vocês, deixar ir traz uma sensação de liberdade ímpar, sem igual. E não pensem que eu fui sempre assim, não. Não pensa que é a capricorniana coração de gelo, não, gente. Mesmo porque, para capricorniano, é muito difícil desapegar de uma rotina, de uma situação. E meus papos de signo à parte, nós somos criados para permanecer nas situações, para sermos fiéis e aceitar as coisas do jeito que elas estão. Eu sei que muita gente gosta de me perguntar sobre situações de amor. Eu sou a pior conselheira amorosa que vocês podem encontrar. Mas serve para qualquer tipo de relação. Seja com um amigo, seja até com um parente, gente. A gente é muito condicionado a achar que porque é parente a gente tem que aceitar qualquer coisa. Né? A gente é muito condicionado a não perceber o quanto amizades podem ser tóxicas e até mesmo relações no trabalho, no estudo, até em trabalho voluntário, gente. A gente encontra umas coisas que não vou colocar bons e ruins na balança, mas aquela situação que não tá encaixando, não tá virando, não tá dando certo. E não só pessoas e relações, né? Mas situações, lugares onde a gente coloca, personas que criamos, até mesmo pequenos hábitos, vícios e pensamentos que nós temos. Então o desapegar serve para qualquer coisa. Então vamos lá, primeiro passo. Eu sei que é difícil. Hoje em dia eu sou toda desprendida de uma série de situações e muito mais segura, mas eu já fui aquela pessoa que sofria. Nossa, eu lembro, até foi num passado recente, tenho 5 anos, uma amiga me traiu, uma pessoa que eu pensava que era minha amiga. Nossa, gente, eu fiquei no fundo do poço por causa de uma amizade que nem era amizade de ir na minha casa tomar cafezinho, sabe? E vocês, então? Não acredito que acabou, onde foi que eu errei? Eu podia ter feito diferente. E chorava. E eu ainda tenho algum apego com algumas situações, principalmente relacionadas a trabalho, né? Eu sou muito terra, né? Muito apegada a essa coisa do trabalho, produção, estudo. Então eu posso dizer que ser mais desapegada para mim foi um trabalho bem árduo. Então o que eu acho que é o primeiro passo é olhar friamente para a situação, que pode envolver uma pessoa ou não, um grupo de pessoas, ou simplesmente uma instituição, um lugar que a gente acredita ter no mundo, né? Analisa com a maior frieza do mundo e pergunta: isso me faz feliz? Se sim, essa felicidade é minha mesmo? Ela é verdadeira? Ou é para alguém ou para o meu ego em desequilíbrio? Ou para atender a algum padrão? Se a resposta for não, já é mais fácil. Eu ainda posso perguntar: o que isso agrega na minha vida? Se eu tiver algumas coisas que essa situação ou pessoa soma na minha vida, ainda vale a pena perguntar: isso de fato faz diferença, me faz crescer? Ou eu acho, ou eu estou viciada nesses hábitos? E a outra pergunta: eu dependo disso?
ou dessa pessoa para viver? A resposta é sim. É um pouco preocupante. Vale a pena perguntar: essa dependência é saudável? Faz bem para mim? Segundo passo, parece meio óbvio, mas quando a gente está numa relação de dependência é um pouquinho difícil de pensar nisso. É fácil para quem está vendo de fora, né, gente? Colocar na balança quais os prós e os contras de eu me manter nessa situação ou nessa relação. Cada item que a gente coloca na balança do lado positivo ou do negativo tem um peso. Vamos supor uma hipotética situação de um relacionamento. Ah, porque ele é bom de cama, porque ele trabalha, me dá presente, porque ele me dá coisas que porque nós temos 3 filhos, porque minha vida está estável com ele. Aqui, ó, tem bastante coisa na balança positiva, né? Só que aí você coloca na negativa. Ele me bateu outro dia. Gente, já vai lá embaixo, entendeu? Então tem o peso das coisas. E tem o lado oposto também. Nossa, essa pessoa, ele é muito companheiro. Então isso aqui vai lá em cima. Os amigos, qual é o peso de cada um desses defeitos, né? Então vale a pena sempre a gente dosar o que tem de positivo e de negativo nessa situação. É claro que eu puxei para uma relação bem hipotética, bem clichê mesmo, né? A minha realidade hoje é de me desapegar de outros tipos de situações, mas no passado eu já estive envolvida em relações de dependência com pessoas, né? Então eu sei bastante quanto isso pesa. E vocês podem ter certeza, se eu tô aqui falando, se eu tô aqui abrindo sobre esse assunto, é porque eu me importo. Eu me importo com quem tá assistindo e eu não gostaria que mais pessoas sofressem por coisas que hoje pra mim são bobeira, sabe? Eu acho muito tóxico essa coisa, falar assim, isso é besta, você tem que desapegar. Eu acho muito chato esse tipo de situação, sabe? Eu acredito que se eu passei por algo no passado e hoje eu tô uma pessoa melhor para mim mesma, isso não significa que eu sou melhor do que outras pessoas e eu me vejo na obrigação de compartilhar, sabe? Acho que é por isso que eu falo aqui no YouTube. Sei lá, nem sei porque que eu falo aqui. Eu acho que eu falo aqui porque a gente é tão calada aí fora e aqui é um espaço democrático, né? Não importa quantas pessoas vão assistir, é o meu espaço, é o meu canal e eu tô falando, né? Agora chega uma parte doída, que é a persona, né? É quem eu sou diante do mundo. Quando a gente deixa de ser, eu deixo de ser a Zahara, eu deixo de ser a Silvia para ser a namorada de alguém, eu deixo de ser a Zahara para ser a funcionária de tal lugar, eu deixo de ter a minha essência, é porque isso já está roubando alguma coisa de mim. Vale a pena pensar, nossa, isso sou eu porque é a minha missão de vida, ou isso sou eu porque eu aceitei um rótulo e eu tô presa a ele porque eu esqueci como ser outra coisa. Então tudo isso são perguntas de autoconhecimento que vale muito a pena a gente fazer. Uma outra situação, por exemplo, eu fiquei conhecida durante muito tempo por ser professora de dança. E era muito doloroso quando eu passava nos lugares, as pessoas olhavam para mim e falavam, você não dá mais aula? E eu não me reconhecia nos meus novos papéis, sabe? Foi só a hora que eu consegui me reconhecer como pessoa em outros papéis, foi somente aí que eu consegui ter paz comigo mesma, sabendo que eu ia estar exercendo um papel bacana na sociedade, sendo professora de dança ou não. Enfim, o que é mais importante dizer, qualquer situação que te prenda ao passado impede que novas situações, que novos caminhos aconteçam. Primeiro, a gente não se dá a oportunidade de vivenciar o novo ou fica repetindo padrões. Quando a gente é presa àquele emprego que não faz bem, que não te faz feliz, que não te traz realização, mas fica naquela situação, mas eu tô recebendo meu salário, mas tem tanta gente desempregada. Não, gente, para, muda. É claro que existem situações que requerem planejamento. Fica muito mais fácil, por exemplo, eu largar um trabalho voluntário que eu vejo que não tá beneficiando a ninguém, muito menos a mim mesma. Fica muito mais fácil terminar um namoro com alguém com quem eu não tenho
um vínculo, como por exemplo filhos ou um casamento, é mais fácil desapegar de uma situação que não gere um compromisso social ou uma dependência financeira. Mas quando a gente tem, por exemplo, um casamento, uma situação de família que envolva mais pessoas, emprego, gente, emprego é uma coisa assim muito complicada, porque às vezes a gente vê isso não me faz feliz, mas são situações que requerem planejamento. Então, a gente continuar na situação por um tempo, porque depende daquilo financeiramente, depende daquilo para sobreviver, para comer, não significa que a gente vai ficar naquilo para sempre. Mas é necessário dar um passo de cada vez para ir se libertando. E o próprio processo de se libertar aos poucos dessa situação torna ela um pouco mais leve. O que a gente não pode é recair, né? No meio dessa situação de estar tentando sair do fundo do poço, de repente eu acho que não tá tão ruim assim e acabo ficando, né? Mas se a gente já analisou, viu que não faz bem, já colocou na balança, já viu que tem mais contras do que prós, gente, bora, chuta o balde. É só separar essa situação. Posso chutar o balde de uma vez ou eu não posso chutar o balde de uma vez? E muitas vezes essas situações, gente, não são de todo ruim e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Existem situações onde a gente fica apegada a um hábito, a alguém que aparentemente não é tão nocivo assim, mas que de uma forma ou outra acaba prendendo a gente de estar andando para frente, de estar olhando para frente. Eu vou até colocar uma situação que aconteceu comigo, porque parece ser até bobinha, mas eu tive uma questão de apego com a faculdade. Eu estudava na Unesp, chegou um momento que eu tive que largar o curso, eu não tive nova oportunidade na vida de estar naquela faculdade, mas eu fiquei presa naquela situação que eu precisava do diploma da Unesp. Só que eu nunca consegui me dedicar tanto aos estudos, porque eu sempre precisei trabalhar. Se alguém teve condições e que não era rico e nem nada, não precisa se ofender com o que eu tô falando, gente. Foi a minha condição. Eu entrei na faculdade com uma condição de vida e na metade do curso eu estava em outra, simples assim. E eu não saí mais dessa outra condição de vida para chegar num ponto que me permitisse voltar a estudar naquele lugar. Aconteceu que passou tanto tempo que o meu curso foi extinto. E mesmo assim eu tinha dificuldade, eu cheguei a passar em outros vestibulares, em outros cursos, em outros lugares, e eu não conseguia me desprender daquela situação do passado. E de repente eu olhei para essa situação e falei, gente, nem existe mais o curso, os meus colegas ou tomaram o mesmo rumo que eu, foram trabalhar e deixaram a faculdade na metade, ou já se formaram, aquela realidade não existe mais, e eu participei dela num dado momento da minha vida. Eu não conseguia falar sobre esse assunto, mas acho que foi em 2020, eu conversei com uma colega de trabalho, a Érica, e eu percebi que eu estava presa nessa situação que não existia mais, graças a ela, né? Aliás, um beijo pra Érica, que foi uma pessoa que eu nunca imaginei que ia ser tão amiga minha e me ajudou tanto, sabe? E eu fui lá e me matriculei na faculdade que dava. E ela falou pra mim uma frase que eu como uma pessoa perfeccionista, não concordava. Mas ela falou pra mim, antes feito que perfeito. E na hora eu questionei, mas como assim, sabe? Porque eu gosto de tudo muito certinho, sabe? E de repente eu entendi quantos anos eu tô perdendo da minha vida sem estudar o que eu gosto, porque o que eu sonho, o que eu quero não existe mais, ou porque tem uma condição que eu não consigo atender, sabe? E foi aí que eu voltei para a faculdade. Voltei em outro curso, na faculdade que deu para pagar e que eu conseguia acompanhar. Eu não tô falando que não dói, gente. O exemplo da faculdade foi uma coisa assim que hoje, olhando, eu falo, nossa, eu tô adiantada, logo eu me formo e eu posso fazer a pós que eu quero. Eu posso fazer uma pós na área que eu queria fazer. Mesmo tendo trocado a graduação, sabe? É uma coisa muito mais leve. Mas eu passei recentemente uma situação pesada, né? Eu estava já há quase 5 anos numa rádio e, gente, aquilo era minha vida, sabe? Eu vestia camisa
e chegou um momento que eu não podia mais fazer os programas lá, por uma série de motivos, né? Não venham aqui especular, simplesmente a vida começou a... tava assim, né? Eu com os programas, e de repente a vida fez assim. Isso foi doloroso, sabe? Eu ter me despedido dos programas equivale pra mim, sério, assim, me despedir de alguém que eu amo, sabe? E eu sei que não é fácil, mas aí a gente precisa também saber que o processo de luto é uma experiência. A gente tá aqui para viver experiências e cada vez que a gente passa por uma, a gente se torna mais forte. Eu não estou falando que a gente tá aqui para sofrer. A gente tem que sair dessa lógica cristã, que eu acho que Cristo na época dele nem pregava isso, né? Mas os dogmas que a sociedade colocou, que a religião colocou, diz que tem que sofrer e pagar penitência e o sacrifício. Gente, eu sinceramente eu não acredito em nada disso. Não acredito que a gente tenha vindo para esse plano para sofrer de forma alguma. Mas quando algo nos causa dor, não sei o que vocês pensam e não sei se esse é o correto, mas eu vou falar a minha verdade, o que faz bem para mim. Eu preciso olhar para essa dor e vivenciá-la. Isso é o processo de luto, é você encarar a dor. E quando a gente encara, ela passa, gente. Não há nada que dure para sempre. Eu não sou dada a clichê, mas existem clichês que são muito verdadeiros. E, gente, é aquilo que dizem, não há mal que dure para sempre. Isso é uma verdade universal, absoluta. Então, se tá doendo, gente, vai passar. Eu garanto que vai passar. Olhando para o problema, encarando ele, ele vai embora. Mesmo que naquele momento seja doloroso. Ai, mas enfim, Zá, você tá aí 20 minutos falando um monte de coisa que dói, que é difícil, e porque eu amo, porque eu não quero me desapegar. Garanto pra vocês, desapegou, deixou ir, ou o universo toma conta e torna aquela situação muito mais fluida pra tua vida. O que precisamos ter cuidado é para não colocar expectativa que isso aconteça. Colocou expectativa, acabou, né, gente? Não desapegou de nada. Solta, sem expectativa, e é possível que essa situação se limpe e se torne melhor, ou que você se torne um espectador, enxergue ela de fora e seja capaz de melhorá-la, de agir. Mas cabe aí uma análise profunda também, para saber se vale a pena manter isso, se o problema é nosso. Porém, é necessária muita sabedoria para saber a diferença, se é algo que eu posso trabalhar melhor ou se eu tenho que soltar e sem expectativa, por favor, por vocês. Outra hipótese é que, tirando essa situação que não te serve mais, venham novas experiências, sem o julgamento se são melhores ou piores, mas uma coisa é fato, se veio uma experiência nova é porque isso é o melhor no dia de hoje pra gente. Então eu espero estar sempre aqui pra vocês, espero estar sempre aqui por mim. Então é isso por hoje, gente. Dá boa noite, Coraline. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha perdido muito foco. Se eu perdi, eu gravo outro. E vai assim mesmo. Um beijo. Fortalece meu trabalho e se inscreve no canal, se quiser.